Fala, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago aqui para vocês uma questão da segunda fase do IME, uma questão de dinâmica, questão muito boa. Vou primeiramente apresentar aqui essa questão para vocês e a gente vai aqui estar trazendo a resolução dela. Gostei muito dessa questão, bem simples, uma questão ali relativamente tranquila, para que a gente consiga aplicar basicamente os conceitos, as noções ali de leis de Newton, saber se a gente consegue entender realmente ali aonde vai entrar a força de atrito, enfim. Venham aqui comigo que eu vou apresentar essa questão para vocês. Recomendo que você pause o vídeo, tente fazer. Vamos aqui iniciar com essa resolução. Basicamente a gente tem esse sistema no qual uma polia fixa é presa aqui em um teto. Tem aqui um fio que tem uma bola de massa, quer dizer, um corpo B, que tem uma massa MB, ele está realizando um movimento circular uniforme, está realizando ali um movimento de pêndulo cônico, tem uma velocidade angular ômega, seguindo desse fio, ele está sendo ligado em um bloco A de massa MA, e esse bloco, claro, o fio está fazendo com ele um ângulo alfa, e a mola, quer dizer, e esse bloco A está ligado por uma mola, na qual tem uma constante elástica K. Na questão ele diz que essa mola está distendida e ela quer voltar, ela quer se mover no sentido a reverter esse alongamento dela. E aí ele quer que, com base em todos esses dados, a gente consiga calcular qual é a deformação da mola. Claro, uma questão literal, sabendo que o coeficiente de atrito estático é μ. Enfim, recomendo que você pause o vídeo e tente fazer isso, sabendo que a gravidade local é g, né? Bom, nesse tipo de questão, a gente tem que achar algumas relações. Vai ser ali uma aplicação de leis de Newton, igual foi naquela questão passada que eu trouxe para vocês. E só que aqui a gente tem algumas coisinhas a mais. Então, vamos lá, quais são os conceitos que a gente precisa saber? Primeiramente, o mais fácil da gente começar a equacionar é aqui na parte do pêndulo. O pêndulo cônico ele vai ser o nosso ponto-chave, nosso ponto de início. Então, a gente sabe que ele gira em movimento circular uniforme e vamos aqui equacionar essas forças. Amigos, tirando a presença de campos elétricos, tirando, no caso mais simples, que é o caso que a gente vai ter um corpo de massa MB, né? E ele está ligado ao fio e está girando, as únicas forças que atuam nesta bola serão a tração e o peso. Então, aqui o ângulo que ele está girando é um ângulo alfa. Então, se a gente, claro, como somos espertos, a gente vai prolongar não, a gente vai criar este eixo aqui vertical. Então, se aqui é alfa, numa geometria básica, a gente sabe que aqui também vai ser alfa. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou poder decompor essa tração. Porque a gente sabe que o peso da B está atuando aqui, que é a massa da B vezes a gravidade. E a gente sabe que a tração, ela está aqui, né? Essa daqui é a tração. Só que agora a gente pode colocar no par de eixos padrão. Então a gente vai ter um T cosseno para cá e um T seno na direção radial, que é ele que vai estar... a resultante dele vai ser a resultante centrípeta. Então aqui, decompondo esse vetor, a gente vai ter um T cosseno de alfa, e no sentido radial a gente vai ter T seno de alfa. Então, o que essas forças na vertical elas nos dizem? Como a trajetória ela vai estar seguindo ali o mesmo plano, então o peso da B ele tem que ser igual ao T cosseno. Então já vamos deixar isso aqui equacionado. Então o que a gente sabe até agora? A gente sabe que T cosseno alfa é igual ao peso da B, que é MBG. Pronto, essa foi a nossa primeira relação. Qual é a segunda relação que a gente pode tirar daqui? T seno alfa é a resultante da força centrípeta. É a resultante centrípeta do movimento. Então, ele está girando, né? O vetor velocidade dele está girando em função de quem? Do T seno alfa. Então, como T seno alfa é a resultante centrípeta, a gente pode escrever o quê? Que T seno alfa é
igual a força centrípeta, né? Que é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é V quadrado sobre R. Então, massa da B, V quadrado sobre R. Só que ele... a questão está em função do raio também, né? Tem que colocar o raio em consideração. Só que ele disse que ele está girando com uma velocidade angular. Então, a gente tem que fazer aparecer alguma velocidade angular aqui. E aí, caso você não lembra como é que a gente faz ela aparecer, a gente tem que lembrar daquela relação de que a velocidade linear, ela é igual a velocidade angular vezes o raio. Se eu passo esse raio dividindo, eu fico com V sobre R. V sobre R é igual a ômega. Pessoal, o pincel aqui está meio fraco. Espero que dê para mostrar. Se a gente eleva esses dois lados aqui ao quadrado, a gente consegue tirar o quê? Que ômega ao quadrado é igual a V quadrado sobre R ao quadrado. Só que a gente tem V quadrado sobre R. Então, como que a gente consegue sair daqui? Se ômega ao quadrado é V quadrado sobre R, então, a gente tem o quê? A gente tem V quadrado sobre R. Só que o ômega ao quadrado é V ao quadrado sobre R ao quadrado. Então, eu multiplico R em cima e embaixo. Então, agora eu vou ficar com V quadrado sobre R ao quadrado vezes R. Só que quem é V quadrado sobre R quadrado? Ômega ao quadrado. Então, isso daqui tudo vai resultar em ômega ao quadrado vezes R. Então, deixa eu apagar aqui só para eu ter mais espaço. O que a gente tira daqui? A gente tira aqui T seno alfa, ele vai ser igual a massa da B, ômega ao quadrado, R. Essa aqui é a relação que a gente tira já colocando em função de velocidade angular. Então, pronto, a gente já sabe quem é T cosseno, a gente já sabe quem é T seno. Agora, vamos equacionar essa parte de cá. Ele disse que essa mola está distendida e que ela está querendo retornar ao sentido da sua base, né? A sua originalidade. Então, aqui a gente vai ter que ter uma informação importante sobre molas. Quando a mola está distendida, ela quer, como ela quer retornar à sua posição, ela vai puxar. Então a força elástica que ela realiza no objeto em que ela está em contato, ela está puxando esse objeto. Enquanto que se essa mola estivesse comprimida, uma mola comprimida, para ela retornar ao seu comprimento original, se ela está comprimida, ela vai ter que empurrar. Então, como essa mola está distendida, ou seja, ela está elongada, para ela voltar à sua posição original, ela tem que puxar. Então, eu vou separar esse bloquinho A só para a gente conseguir equacionar melhor as forças neste bloco, que estão agindo nesse bloco. Então, eu vou dizer que aqui é o bloco A, que tem massa MA, ele está em contato aqui num chão, certo? Então, vamos lá, o que acontece? Aqui, ele vai ter decompondo esse vetor, ele vai ter um T cosseno aqui para a esquerda, e decompondo aqui também, ele vai ter um T seno para cima. Então, na esquerda ele vai ter um T cosseno, para cima ele vai ter um T seno. Então, eu vou colocar aqui essa força, para cá ele vai ter um T cosseno alfa, para cima ele vai ter um T seno alfa. Perfeito. Esse cara ele tem peso, então aqui ele tem o peso de A, que é a massa de A vezes a gravidade. Ele está encostado no chão. O chão faz uma normal nele, ele faz uma normal no chão, só que eu não vou colocar porque a gente não vai equacionar o chão, né? Então aqui ele tem uma normal. Essa força elástica está puxando ele, como eu já expliquei para vocês. Se a mola está elongada e ela quer retornar ao seu comprimento original, ela tem que puxar. Então, a força elástica que essa mola vai estar fazendo nesse bloco vai ser aqui para a direita. Então, a força elástica a gente sabe que ela é Kx. Então tá aqui, ó. Ela vai ter um Kx para cá, a força elástica vai estar nesse sentido. E agora a parte mais importante, que é a força de atrito. Como ele disse que a mola ela está querendo voltar ao seu sentido original, então a mola ela está querendo vir para cá. Então é como se a velocidade da mola fosse para esse sentido de cá. Como a gente sabe que a força de atrito ela só põe ao sentido do movimento,
Então a gente sabe que a força de atrito vai estar atuando para cá. Esse aqui vai ser o sentido do FAT. E aí, eu coloco FAT ou Mi cinético ou Mi estático vezes anormal? Essa é a dúvida de muita gente. Só que você tem que lembrar o seguinte, na questão, eu até esqueci de falar esse fato extremamente importante e crucial, peço até perdão por isso, mas ele disse que o bloco está na iminência do movimento. Se ele está na iminência do movimento, você pode ter certeza que o valor máximo dessa força de atrito está valendo Mi estático vezes anormal. Então, aqui vai ter o FAT que vale Mi estático vezes anormal. Agora a gente pode equacionar esse bloco, deixa essas equações que a gente conseguiu aqui primeiro de lado, então vamos lá. Como ele está em equilíbrio, a gente vai igualar, né? Vamos primeiramente isolar essa normal, porque a gente vai usar ela para jogar na força de atrito, né? Então a gente sabe que a normal mais T seno alfa, ela é igual ao peso da A, ela é igual a MAG, fazendo aqui o equilíbrio das forças. Então a normal, ela é MAG menos T seno alfa. Mais uma relação pra gente já sabe quem é a normal. Fazendo o equilíbrio na horizontal, a gente sabe que o Kx ele é igual a T cosseno alfa mais Mi estático vezes a normal. Então, agora ficou simples, porque a gente já sabe quem é T cosseno, e aqui na normal a gente só vai substituir esse valor aqui que a gente achou. Então eu vou só apagar aqui para ficar mais... Eu vou apagar esse diagrama de forças aqui do bloco A. Ele quer a deformação da mola, né? Então, Kx é igual a T cosseno, mas quem que é T cosseno? É massa da B vezes a gravidade, mais o Mi estático vezes a normal. Quem que é a normal? É isso aqui tudo que a gente achou. Massa da A vezes a gravidade, menos o T seno, que a gente já sabe que ele vale massa da B, ômega ao quadrado R. Menos massa da B, ômega ao quadrado vezes o raio. Pronto. Agora, já que a gente já colocou tudo, basta a gente passar a constante elástica dividindo. Eu vou apagar aqui, tá? Se a gente passa essa constante elástica dividindo, a gente fica aqui x, que é a deformação, que é o que a gente quer. X, ela vai ser igual a massa da B vezes a gravidade dividido pela constante elástica, mais o coeficiente de atrito estático, que multiplica a massa da A vezes a gravidade, menos a massa da B, ômega ao quadrado vezes R, dividido pela constante elástica. Essa daqui é a deformação da mola. Espero que todos tenham conseguido compreender essa questão. É uma questão muito boa, dá pra gente conseguir pensar legal nela, conseguir equacionar legal. Ela tem uma ideia legal também por trás. E espero que todo mundo tenha conseguido compreender. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer, pessoal. Até mais, muito obrigado pela atenção. Estamos juntos, até o próximo vídeo.